Tá bom. Gente, na verdade é mais um bate-papo mesmo. Eu até segui um roteirinho que a Amaral propôs, né, de como fazer, é breve. Eu ainda elaborei, assim, alguns slides, mas é mais, assim, é mais um guia, tá? Não é nada muito conteudista não, tá bom? Mas eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês acompanharem. Janela. Aqui. Vocês estão vendo? Estão? Que eu não vejo mais vocês. Vou botar aqui. Estamos vendo sim, Cláudia. Tá, né? Pronto. Deixa eu vir aqui, então, colocar para a tela cheia. Então, o tema condutor é mais ou menos isso, né? A BNCC e o ensino de geociências. E aí a gente elaborou, a Amaral tem proposto que eu fizesse esses 3 breves tópicos, né? Do que é a BNCC, para além de sua sigla, né? Inclusive, como os professores a usam e por que é importante nós, né, que trabalhamos com essa aproximação do ensino de geociências com a escola, né, efetivamente dentro da escola ou com professores, né, por que é importante a gente associar a BNCC aos produtos e às estratégias, as propostas, os conteúdos que a gente pensa enquanto geólogo, né, dentro da geologia. Aí, para começar, né, o que é a BNCC? Então, BNCC, na verdade, é a sigla para Base Nacional Comum Curricular. Ela é um documento, um dos vários documentos que nós temos que orientam e norteiam a educação, né? A educação básica, principalmente. Por quê, gente? Porque, assim, às vezes, quando a gente não é da educação, está fora da educação, a gente não reflete muito sobre isso. Mas o que o professor chega para lecionar em sala de aula, na verdade, é produto, é fruto de toda uma estrutura de leis e de documentos que norteiam e orientam o que as nossas crianças, né, e adolescentes devem aprender na escola. Então, assim, o currículo, como elaborar um currículo, é um campo muito acalorado de disputa e de discussão sobre o que se deve ensinar. Então, isso não é um produto simplesmente da cabeça do professor, né? O professor, ele segue uma série de normas e de padrões e de documentos que guiam o que é que deve ser ensinado. E desde a nossa Constituição, de 88, já se previa na lei que fosse elaborada uma base nacional comum que ela mostrasse para a gente o que deveria ser ensinado em cada ciclo do ensino. Então, o que é que as crianças devem estar aprendendo ali na educação infantil? O que é que elas devem estar aprendendo no ensino fundamental? E no ensino médio, o que é que deve ser ensinado? Então, desde a Constituição se previa que fosse elaborado um documento com esse caráter, né? E por que isso seria importante? Assim, é importante também eu falar que dentro da educação, a Base Nacional Comum Curricular, ela é muito controversa. Então, existem grupos de pesquisadores que defendem muito e outros que a condenam muito. Não é algo plenamente estabelecido e tranquilo, tá? É um campo de debate ainda. Mas qual a maior justificativa para se fazer uma base? A gente está num país muito grande e muito diverso, né? Então, como garantir que uma criança do Nordeste vai aprender o mesmo, ou vai ter os mesmos direitos e condições de aprendizagem que uma criança que está no Sul, ou que está no Norte, ou que está no Centro-Oeste? Então, a ideia era mais ou menos assim, unificar o mínimo que deveria ser aprendido, de modo que a gente garantisse que em todo o país, uma criança que está em diferentes regiões estaria minimamente sabendo a mesma coisa. É uma linha limite ali, onde todo mundo deveria saber, o mínimo que todo aluno deveria aprender. Então, por isso que é uma base nacional comum, curricular. É só o que está na base que deve ser ensinado? Não. Se ensina também para além da base, se complementa a base, mas a base é, teoricamente, o mínimo que deve ser ensinado, tá? Então, aí aqui tem a definiçãozinha dela mesmo, né? É um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo, né, do ensino infantil até o ensino médio, de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Ela foi publicada entre 2017 e 2018, uma parte dela saiu em 2017, outra parte em 2018, ou seja, é um documento bastante recente,
ainda, mas que já está em pleno uso em sala de aula, né? Inclusive, desde que ela foi publicada, todos os livros didáticos, PNLD, seguem, se orientam com base na base, para elaborar seus conteúdos e seus materiais. E a gente chega no próximo tópico, que é o de que os professores também elaboram suas aulas a partir da BNCC, né? Então, para vocês terem uma ideia do que ela é e de como ela é, eu vou abrir ela rapidinho aqui para vocês, né? Porque, deixa eu ver se, eu acho que eu compartilhei só janela, então não sei se vai aparecer aí para vocês. Vocês estão vendo uma aba do meu navegador com o site da base? Ou não? Vou botar aqui. Não, né? Para vocês está aparecendo só o PowerPoint, né? Está aparecendo só o PowerPoint só. É como se tivesse, você não estivesse apresentando, ele tivesse aberto, mas sem apresentar. Ah, não acredito, esse tempo inteiro. Não, mas ele está aberto, tem a primeira página, mas ela não está apresentando, está ali só aparecendo. Não Né? acredito, gente, eu já passei várias páginas. Então, pera, eu vou parar esse compartilhamento. Eu acho que Então, deu errado. acontece. E eu passando os slides, abri também uma guia aqui no navegador. Já apareceu nada disso. Talvez seja porque você está com duas telas abertas. Eu acho que ela é melhor de compartilhar. Pronto. Eu estava nessa página aqui, ó. Vocês viram, né? Agora ficou legal agora. Então tá. Ah, que pena, gente. Não tem problema não, mas a gente entendeu tudinho que você disse, tá? Essa primeira parte foi bem tranquila, assim. Eu tinha aberto aqui o site da base, né? Agora pronto. Agora eu acho que agora que vai ficar importante agora ver isso aí. O site da base. Tá aparecendo aqui. A base, eu vou abrir aqui, ela tem a versão em PDF, é gigante, ela é bem grande. Eu vou abrir essa BNCC para navegação porque ela é mais interativa. A gente consegue decidir para onde ir com mais facilidade, né? Então, aqui a gente tem as abas, né? Aqui é mais a parte de mais teórico, né? Explicando todo o percurso também histórico, as disputas da elaboração da base, como é a estrutura da base. Mas o que os professores de fato usam para elaborar as suas aulas começa a partir daqui, né? Que é mostrando. Só um instante, amor, tem alguém ali. Que é mostrando o que deve ser ensinado e aprendido pelos alunos, o mínimo, né? Na educação infantil, na etapa do ensino fundamental e na etapa do ensino médio. De modo geral... Cláudia, Oi. Desculpe aí, eu levantei minha mãozinha ali para você... Não, pode falar. Eu sabia, mas só eu queria chamar a atenção para os meninos agora, porque dentre as coisas que eles têm que fazer no nosso projeto, eles têm que associar tudo o que eles estão fazendo agora com relação a exercícios, trabalho de campo. Eu pedi para que eles associassem tudo à BNCC, para que a gente tivesse cada coisa que a gente faz, cada objetivo, cada tema, a gente associa a BNCC. Aí eu queria só chamar a atenção agora deles, que é aí, né, nessa página, que eles devem entrar para poder ler sobre a BNCC, ver onde é que estão lá, né, o que eles precisam usar em nosso trabalho. É só para chamar a atenção para isso. Um abraço, é só isso, obrigado. De nada. Geralmente, eu não sei se é o caso de agora, mas a gente tem o costume, né, de trabalhar mais com a etapa do ensino fundamental. Eu não sei se vocês estão trabalhando com escolas dessa etapa do ensino, mas é geralmente onde a gente tem centrado mais atenção, né? Então, eu vou clicar aqui, mas a gente pode olhar as outras etapas também, tá? Quando eu clico na etapa do ensino fundamental, a base mostra para a gente, né, todas as áreas e dentro de cada área, cada componente curricular. A base, ela não chama disciplina, né, que a gente fala a disciplina de ciências, a disciplina de geografia. Na base, eles chamam componente curricular. Então, por exemplo, dentro da área de linguagens, quais componentes curriculares eu tenho? Eu tenho língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Aí eu volto. Opa, voltei demais. Dentro da área de matemática, eu vou ter só matemática.
né? Componente curricular matemática. Dentro da área das ciências da natureza, que já vai se aproximando um pouco mais da gente, né? Das ciências da Terra. Eu vou ter o componente curricular ciências. Eu queria que voltasse. Pronto. Dentro da área de ciências humanas, eu vou ter geografia e história. E ensino religioso, né? São essas as áreas, e dentro de cada área eu tenho os componentes curriculares. De modo geral, a gente já estudou, já observou, e a literatura sobre o assunto também traz para a gente, que os conteúdos de geociências, eles ficam muito mais concentrados nos componentes curriculares de ciências e de geografia. Então, é geralmente desses dois componentes que a gente se aproxima mais e que a gente consegue contribuir, interferir mais, intervir mais, né? Contribuir mais. Então, posso pegar aqui, por exemplo, o de ciências. Às vezes demora um pouquinho a carregar. Posso pegar aqui, por exemplo, o componente de ciências. Aí aqui eu vou ter tudo que um aluno que está no ensino fundamental, o que é o ensino fundamental? É do 1º ao 9º ano. Então, tudo que um aluno que vai fazer do 1º ao 9º ano precisa aprender, minimamente, o mínimo que ele tem que aprender, tá? Do 1º ao 5º ano eu chamo de anos iniciais. Do 6º ao 9º eu chamo de anos finais. Quando eu clico aqui, ele me dá tudo bonitinho, ó. Esse mínimo a ser aprendido, ele é dividido em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, tá? Então, dentro da disciplina de ciências, por exemplo, o componente curricular ciências, a base ela é dividida em 3 grandes unidades temáticas, que é a unidade temática matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Dentro de cada uma dessas unidades temáticas, ela estabelece objetos de conhecimento e habilidades, se trabalha muito com habilidade. O importante, ao final, é o aluno ter aprendido, ter desenvolvido essa habilidade aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos em Terra e Universo? Em Terra e Universo, o objeto de conhecimento, isso no 1º ano, tá? Do ensino fundamental, ó, o 1º aninho. Na unidade temática Terra e Universo, o objeto de conhecimento é escalas de tempo. Que tipo de habilidade se espera que o aluno desenvolva? Essas duas aqui. Então, ele precisa identificar e nomear diferentes escalas de tempo, os períodos diários, como manhã, tarde e noite, e a associação de dias, semanas, meses e anos. Isso aqui é um ponto que é muito próximo das geociências, né? Selecionar exemplos de como a associação de dias e noite orienta o ritmo das atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos. Então, são essas duas habilidades que se espera que o aluno desenvolva. Onde é que o professor ele entra com sua autonomia docente? No como. A base ela não está falando como o professor deve desenvolver essa habilidade com o aluno. Ela apenas quer que seja desenvolvida. Esse como fazer é critério do professor, é a autonomia do professor, é o professor que, conhecendo sua turma, sabendo a sua realidade, né, física e material, vai determinar como isso acontece, tá? Em seus planos de aula, em sua metodologia, na abordagem pedagógica que ele adota. Então, o como fazer, o como ensinar é uma prática do docente. A habilidade, ela diz o que se espera, ou a base, ela diz o que se espera que seja desenvolvido nesse período, tá? Então, a cada ano, ela vai falando para a gente. Então, isso aqui é no 1º ano. No 2º ano, são as mesmas unidades temáticas, ó, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. E aí vai mudando, né, os objetos de conhecimento e as habilidades. E podem ver que cada ano vai passando e mais habilidades vão aparecendo, né? Porque os alunos eles vão se desenvolvendo, né? Cognitivamente, já vão tendo mais referência, mais conteúdo de anos anteriores, né? Para conseguir receber esses novos conteúdos e reelaborá-los. E aí, deixa eu ver aqui em Terra e Universo. Ó. No 2º ano já se espera o quê? Que os alunos consigam descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-los ao tamanho da sombra projetada. Aí você já consegue retomar um pouquinho o conteúdo do ano anterior, né, o professor. Então,
É basicamente isso, tá, gente? A base, ela fala ano a ano, ó, agora ciências do terceiro ano, as mesmas unidades temáticas, outros objetos de conhecimento, né, e novas habilidades a serem desenvolvidas. E pode ver que vão ficando mais numerosas, né? Aqui no quarto ano, no quinto ano. Quando eu vou para o próximo, aí eu já vou para o outro ciclo do ensino, que são os anos finais. É a partir do sexto ano, bem mais, ó. O sétimo ano, e oitavo ano, e nono ano, que é o último. A gente tem isso, meu Deus, a gente tem isso para todos os componentes curriculares, né? Mostrei ciências, a gente tem para geografia também, que é outro componente que tem muita coisa relacionada às geociências. Isso aqui da base, eu estou só mostrando para vocês como que encontra, porque é um estudo que tem que ser feito não solitariamente, mas assim, com calma, né? É uma coisa que em uma aula não dá para mostrar todas as habilidades, como se faz, o que, mas é mais mostrar para vocês onde vocês conseguem encontrar. Em geografia, a gente consegue ter muita coisa também relacionada às geociências, né? A parte de rochas, por exemplo, eles vêm mais em geografia, fica em geografia. A parte de mapas, de cartografia também é em geografia. Então, geografia tem muito de geociências, tá? Aí vocês, com calma, vocês dão uma olhadinha, eu vou passar o link para vocês. Aí eu vou voltar aqui para vocês me verem, vou voltar para a apresentação também. Então, deixa eu voltar para a apresentação para não ficar repetindo a tela. Vocês estão vendo expandido agora? Tá certinho? Tá tudo certinho agora, bem direitinho. Então, como os professores a usam, né? O professor, basicamente, para elaborar o seu plano de aula, ele faz isso. Ele vê qual é a habilidade que aquela turma do primeiro ano, por exemplo, precisa desenvolver em ciências, em geografia, em história. A partir disso, ele elabora seus planos de aula. E aqui é a pergunta, né, mais importante para a gente, que eu nem coloquei resposta, vou deixar para a gente refletir juntos, né? Mas por que para a gente que quer contribuir com esse ensino de geociências, né, contribuir com os professores e com a escola, por que é importante a gente já associar a BNCC aos nossos produtos? E aí eu vou voltar aqui para vocês para a gente conversar mais, né? Primeiro assim, gente, é muito importante a gente saber que a BNCC ela não é tudo que deve ser ensinada, ela é o mínimo. Tem até um cálculozinho que eles fazem, que eles dizem assim, 60% do que o aluno deve aprender está na base. Os outros 40% é diversificado. Por quê? Porque o Brasil é muito diferente. Então, assim, se a gente fala tanto de um ensino significativo, da gente ensinar para o aluno com base no lugar onde ele vive, na experiência de vida onde ele tem, uma base nacional comum, ela não consegue dar conta de todas as diversidades que a gente tem no Brasil, né? Que é enorme e diverso. Geograficamente, geologicamente, principalmente a gente sabe, né? Culturalmente, enfim. Então, assim, a base é o mínimo. Então, há esse cálculo de que 60% do que o aluno deve aprender, a gente trabalha o que está na base. Os outros 40% é justamente essa parte diversificada, que fica a cargo da escola, que fica a cargo do professor complementar, de acordo com a realidade onde se vive. Mas por que é importante para a gente já pensar a partir da base? Porque estudos mostram que, infelizmente, o professor ele acaba se situando muito na base por uma questão de tempo, sabe? Por uma questão de tempo, de elaboração de currículo e principalmente do que é cobrado em provas de avaliações como o SAEB, por exemplo. Um SAEB, ele nunca vai... O SAEB é uma prova que se faz para analisar a nossa educação básica, tá? Todo aluno faz na escola. O SAEB, ele nunca vai cobrar a parte diversificada, ele sempre cobra o que está na BNCC. Então, as escolas acabam, para se sair bem nessas avaliações, seguindo muito o que está na BNCC. É por isso que a BNCC é um campo de disputa, tá? Desculpa ficar falando isso repetidamente aqui, mas para vocês terem claro de que não é algo dado, estabelecido e tranquilo. A base ela é alvo de muita crítica por causa disso. Mas quando a gente pensa na atuação do professor, de ajudar o professor, que é essa pessoa que está ali diariamente tendo que lidar com a elaboração desse currículo,
quando a gente já pensa a partir da habilidade que está na base, a gente já aproxima o que a gente está levando da realidade de fato do professor, porque é a partir da base que ele tem que elaborar o seu currículo. Então, quando a gente pensa a partir da habilidade que ele já tem que trabalhar, a gente já ajuda o professor a pensar a partir de algo que, de fato, ele teria que, de uma forma ou de outra, trabalhar em sala de aula. Mas o que pode ser legal da gente fazer na nossa posição? A gente consegue pensar a partir da realidade que o aluno vive. Então, por exemplo, no meu mestrado, depois eu posso deixar o link aqui para vocês também, eu analisei as habilidades da BNCC, analisei quais eram os conteúdos só para o município de Natal. Embora eu saiba que o que é proposto para a base está proposto em Natal, em São Paulo, no Brasil inteiro, eu fiz uma análise só para Natal e eu propus uma forma de lecionar, né, para o professor. Fiz uma proposta pedagógica que, claro, o professor aperfeiçoa, mas eu fiz toda voltada com base no contexto geológico de Natal. Então, é uma forma que o professor encontra de trabalhar, por exemplo, as dunas, que é uma realidade dada aí em Natal, né? Mas é uma forma que ele encontra de trabalhar as dunas dentro desse currículo oficial que é requerido, dessa base que está posta e que ele tem que usar. Então, quando a gente aproxima as habilidades, a gente encurta esse trabalho do professor de pensar, mas como eu trabalho isso dentro do que eu tenho que, de fato, trabalhar em sala de aula? Né? Então, eu penso que a gente contribui nesse sentido, quando a gente já consegue aproximar, porque o professor já entende como é algo do trabalho dele que ele tem que fazer, ele tem que trabalhar essa habilidade. Então, se a gente já aproxima, já facilita para ele, né? E lembrando sempre, assim, eu sempre gosto de falar, a gente colabora com o professor, né? Mas quem sabe como fazer, de fato, é ele, né? Porque é ele quem conhece a turma. A gente vai ter muito mais um conhecimento técnico ou prático, geológico, de fato, né? E aí a gente tenta se aproximar da área da educação, como, por exemplo, conhecendo um pouco melhor a BNCC, para entender a realidade de trabalho do professor, mas só ele vai ser o profissional habilitado mesmo e competente para conseguir transformar isso em currículo, em plano de aula, saber a melhor metodologia, né? Então, a gente que trabalha com um professor que está na linha de frente, né, é sempre importante a gente ter essa consciência de limite que a gente tem, né, em relação à nossa atuação e de respeito à atuação dele, né, como profissional habilitado para isso. Então, eu acho que é isso. Alguma dúvida? Falei demais, né?